Bom dia, igreja. Paz do Senhor, amém? Digo que é um motivo de muita alegria estar reunidos com vocês aqui nessa manhã. Por algumas vezes nós tentamos fazer esse encontro acontecer, mas a agenda do Senhor estava para hoje. E isso me alegra muito. Me alegra muito ver que o ministério do meu amigo, meu pastor, tem florescido, tem dado frutos. Eu louvo o nome do Senhor, porque a palavra dele é fiel, né? E quando uma flecha lançada só vai parar no alvo. Eu louvo o nome do Senhor, porque aqui eu vejo que o Senhor tem honrado a vida do pastor Fernando, grande amigo. Enfim, estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Trago a minha mãe, que ele já apresentou, minha esposa, a Analice, e meu filho João ficaram em casa. Meu filho está começando a crescer, tem 9 anos, tem um compromisso hoje 2 horas da tarde. Olha só, aí não pôde vir. Mas trago o abraço deles, trago o abraço da nossa igreja em Porto Real, uma igreja que ama muito a vida do nosso pastor, mandou um beijo. E pela misericórdia e graça do Senhor temos trabalhado lá, onde eu me formei e fui consagrado evangelista, e o ministério do Senhor começou na minha vida também. Ao longo dessa mensagem eu vou falar um pouquinho a respeito disso, das maneiras que eu usei para tentar fugir, das maneiras que o Senhor usou para me trazer de volta para o lugar que Ele quer. Amém? Muito bom. Queridos, a mensagem dessa manhã é uma mensagem muito interessante e o título dela é o seguinte: Igreja Profética, uma igreja dependente. Vira para o irmão que está do seu lado, se não estiver do lado, vira para trás, fala assim: Igreja Profética, uma igreja dependente. Ah, isso é bom demais. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que é o tema desse mês. Amém? Muito bem. Você que está com a sua Bíblia aberta ou aqui no telão, o texto é esse. A minha versão talvez seja um pouquinho diferente da sua, tá? Está escrito assim: Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Novamente. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Amém? Senhor, sua palavra foi lida. Nós sabemos que o único que tem o poder para convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado é o teu Santo Espírito. Então, que o teu Santo Espírito tenha total liberdade para nos convencer a Ti, ó Pai, e nos levar para mais perto de Ti. Eu me coloco à sua disposição nessa hora, que a sua mensagem, ó Deus, alcance as mentes e corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, sobre essa questão de igreja profética, me faz lembrar de 2 figuras que eram muito conhecidas no Antigo Testamento. Uma delas era o sacerdote. O sacerdote era aquela pessoa, era aquela função que tinha a obrigação de levar o sacrifício do povo e entregar a Deus em favor do perdão dos pecados. Apresentar as súplicas, ele entregava. Amém? É como se no nosso momento de culto aqui, o sacerdote fosse responsável pelo louvor. O louvor é quem entrega do homem para Deus, quem sobe com a adoração. Amém? E a segunda figura, muito conhecida, era o profeta, que era aquele que recebia de Deus e entregava o povo. Deus atuava de mão dupla, mas nem sempre através de uma pessoa só. Então tinha um sacerdote que apresentava o sacrifício para Deus e tinha o profeta que recebia de Deus e entregava para o povo. Amém? Amém? Amém. Eu soube que essa igreja aqui é uma igreja que dá glória, uma igreja muito avivada. Eu preciso de vocês aqui nessa manhã, queridos. Vocês estão comigo, amém ou não? Aleluia, uma igreja que glorifica, isso é bom demais. Então, o profeta, era aquele que tinha a missão de muitas vezes entregar palavras do Senhor para certas pessoas. Nem sempre era uma missão muito fácil de se cumprir. Em alguns momentos ele tinha que entregar uma palavra de Deus para um rei que estava em pecado. Olha só, é um negócio difícil de fazer. Imagina, Deus revela o pecado de uma pessoa para você, fala assim, vai lá e fala com ela. Uma vez, por misericórdia de Deus, e somente pela misericórdia de Deus, o Senhor me falou assim, vai à casa dessa pessoa
e me diz que Satanás está clamando pela alma dela. Eu falei, que é isso, Deus? Como assim? Como é que funciona isso, Senhor? Vai e fala. Eu falei, não vou não. Querido, mas não tem como. Se você fala que você não vai, você vai infartar, você vai explodir. Não dá para segurar. Porque é um propósito de Deus para aquela pessoa. E se você se omite, você se torna responsável por aquilo. Jonas tentou fugir do seu chamado. Teve como? Ele teve sucesso? Não teve. Naquela ocasião, eu falei, meu Deus do céu, Nalice, chamei minha esposa e falei, o que Deus está mandando falar? Eu comecei a tremer, só falei assim, meu Deus, Jair. E agora? Eu falei, agora que a gente tem que falar, né? E era até para minha cunhada, ela mora relativamente perto da gente. Falei, não, vamos lá. Aí a gente foi, falei, ó, o senhor mandou falar isso. Falei, meu Deus do céu, agora essa mulher vai catar a vassoura, vai partir para cima da gente, né? Que palavra louca. E ali naquele momento houve quebrantamento, ela começou a chorar, voltou para o Senhor. Depois saiu da presença do Senhor de novo, eu lamento por isso. Mas o ponto é que em alguns momentos o ministério profético vai te mandar para lugares que você não espera e vai te mandar falar coisas que você não espera. Então, quem profetiza, profetiza para a edificação do corpo, mas não profetiza segundo a sua vontade. Profetiza segundo aquele que nos enviou. E vai ser, de repente, uma coisa diferente do que a gente espera, porque a gente é cheio de julgamentos, querido. Às vezes a gente sabe de algumas coisas e fala assim, tal pessoa, a gente é mal. Na nossa forma de enxergar as coisas, às vezes a gente considera que a pessoa A é digna de receber, enquanto pessoa B não é digna. Misericórdia, essa função de juiz não é nossa, mas tem hora que a gente exerce. Então, a questão de profetizar é segundo aquele que nos enviou, para uma mensagem que ele nos deu. Amém? Então, em alguns momentos, o profeta era aquele que tinha que fazer coisas que ele não esperava, tinha que entregar mensagens que ele não esperava, tinha que ter com pessoas que ele não esperava, mesmo sabendo que aquela pessoa não tinha. Certa vez o profeta chegou na casa de uma viúva e falou, faz um bolo para mim, eu quero comer um bolo, estou com fome. Ela falou assim, mas eu não tenho o que comer. Ele já sabia, porque o Senhor já tinha revelado, mas ele teve que ir assim mesmo. Então, uma coisa que eu vejo na vida do profeta é o seguinte, só de falar de profeta e sacerdote, aqui você já tem tema para explorar em muitos domingos, é um tema muito rico, né? Então, o profeta era aquele que vivia na dependência de Deus o tempo inteiro, sobre o que falar, para quem falar, aonde ir, o que fazer. Era alguém que vivia na dependência do Senhor. Amém? E isso produzia nele muitas experiências. À medida que a gente vai se aprofundando em conhecer o Senhor vai se revelando. E as experiências começam a vir. Experiências boas, experiências difíceis, mas são todas experiências. E com as experiências nós crescemos. É impossível a gente passar por uma experiência e não crescer com ela. Não tem como. As experiências muitas vezes produzem marcas, e as marcas estão lá, mesmo depois que se cicatrizam, elas continuam lá, e quando a gente olha para aquilo, a gente lembra daquela experiência. E isso é muito rico. O profeta, então, era aquela pessoa que vivia o tempo todo na dependência. E isso eu achei muito interessante. E perto de mim, algumas pessoas começaram a contar sobre experiências com Deus. Eu vivia num tempo, aí na minha adolescência, juventude, que sempre tinha alguém para contar uma experiência com Deus, algo que ele tinha vivido, que tinha marcado a vida dele. Eu ainda não tinha vivido nada assim de especial com Deus. Eu falei para o Senhor, se é possível viver na experiência, viver de experiência com o Senhor, eu quero. Me faz viver, porque eu vou testemunhar que o Senhor faz. Porque tem um momento da fé da gente que a gente só ouviu falar, a gente não conheceu, a gente não viveu. Tudo bem, a fé vem pelo ouvir, o ouvir é a palavra de Deus, é válido. Só que, queridos, quando você tem experiência, você tem testemunho. Quando você tem testemunho, você mostra o que Deus fez na vida do outro e na sua vida. Isso produz frutos. Eu falei, Senhor, eu quero viver na sua experiência. É possível? O Senhor falou, é possível. Eu falei, nossa, Deus até respondeu, gente. Olha como é que Deus é bom. Mas, ele me fez um convite. Se você quer viver na experiência, você precisa viver na minha dependência. E isso que tem tudo a ver com o ministério profético, tem tudo a ver com a vida dos profetas, tem tudo a ver com a experiência, se a gente quer ter ou não. Queridos, eu perguntei para Deus, falei, então é possível viver, Senhor, na sua dependência? Ele falou assim, é possível. Você confia em mim? Eu falei, confio, então vem. Opa, como assim? Aí eu lembrei da história de Abraão. Deus falou o seguinte para Abraão,
eu quero fazer de você uma pessoa assim, mas você vai ter que sair daqui e ir para lá. Ah, Jairo, você está se comparando com Abraão? Não, querido. Abraão, pai da fé, pai de multidões. Não estou me comparando com Abraão, não. Mas o mesmo Deus que falou com Abraão, fala com Jairo, fala com Fernando, fala com Isa, fala com Elisane. Amém? Não posso me diminuir em relação a Abraão, querido, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus de Jairo, é o Deus da igreja metodista em Copacabana. O Deus é o mesmo, querido. Eu não estou me colocando no mesmo patamar dos heróis da fé. Claro que não tem necessidade disso. Cada um na sua. A cada um Deus dá uma porção, mas quem dá é o mesmo Deus. Então o Senhor falou assim, se você quer viver na minha dependência, eu vou te mostrar um lugar para você ir. Eu quero ver se você vai. Eu falei, opa, eu quero. Eu sempre paguei para ver. Eu falei, eu quero. Eu acho interessante e eu quero. Porque se eu for, eu vou ter testemunho. Eu vou falar que o Senhor fez. Muito bem, querido. Tudo isso começa quando eu estou com 22 anos. Hoje eu tenho 36. E falo assim, Deus, agora eu quero casar. Eu já tinha andado um pouco errado, querido. Sempre fui do caminho do Senhor, mas tem hora que você quer pegar uns atalhos, você quer fazer umas coisas que não está certo. Eu falei, não, chega, eu quero ficar certinho, eu quero casar. Não quero mais perder tempo. O Senhor, se é para eu viver na experiência, eu quero viver do jeito certo. E eu nunca tinha ouvido dizer que Deus preparava uma pessoa A para uma pessoa B. Eu nunca tinha ouvido isso. Mas falei, Senhor, se é para viver na sua experiência, eu quero te fazer um pedido inusitado. Falei, eu quero casar. E eu quero ter certeza que é o Senhor que está preparando. Porque se o Senhor preparar, eu vou testemunhar. Eu vou falar que o Senhor faz, o que o Senhor fez na minha vida. Falei, então, para eu ter certeza que é o Senhor que está preparando, eu quero uma esposa assim. Aí eu fui descrevendo, queridos. Eu fiz uma lista de atributos muito grande. Tem que ser assim, assado, tem que ser serva do Senhor, tem que ter um histórico bom, tem que ter amor pela família, tem que ser uma boa esposa, tem que querer ter filho. Eu fiz uma lista, eu falei, tem que ser dessa cor, desse cabelo, para não ter dúvida. Porque o inimigo é sujo, querido. Você pode pedir, o inimigo fica sabendo, coloca outra no seu caminho. E ele fez isso, inclusive. Eu falei, não. Se o Senhor faz, eu vou crer. Mas tem que ser assim. Eu não estou dizendo como Deus tem que fazer. Jamais. Mas para eu testemunhar, tem que ser daquele jeito que eu pedi. Amém? Orei ao Senhor, entreguei e descansei. Falei, se vai fazer, eu não sei, mas eu vou pedir. Passou um tempo, sei lá, 1 mês, 2 meses. Deus usou um profeta, olha o profeta aí, para falar assim, ouvi a sua oração e estou preparando de longe aquela que vai ser a sua varoa. Eu falei, que isso? Então funciona? Eu falei, meu Deus, o coração ficou como? Igual o pessoal fala, até bateu, né? Falei, meu Deus, então é verdade, funciona. E eu continuei, e nesse meio de tempo o inimigo é sujo, uma ex-namorada me procurou, não sei o quê, eu estava naquela assim de não é, meio confuso. Um amigo meu me chamou para tocar bateria na igreja dele, lá na central de Volta Redonda. Eu fui, falei, vou. Queridos, eu estou tocando bateria lá, eu sou baterista. Estou tocando bateria, entra aquela morena linda, assim, para entregar o feto. Falei, meu Deus, está ali. É ela! Falei, nossa, eu vou casar com essa menina. Cara, é ela, minha esposa. Meu Deus, fiquei desesperado. O Fernando foi quem me chamou. Eu falei, Fernando, meu Deus, qual que é o nome dessa menina aí, cara? Eu vou casar com ela. Eu falei assim, que menina? Aquela? Ah, rapaz, é Ana Alice. Eu falei, cara, eu vou casar com ela. Ele falou assim, sério? Eu falei, vou. Rapaz, eu não sabia o nome, eu não sabia o endereço, não sabia se era solteiro. Eu falei, meu Deus, ousado demais, né? Eu falei, não, mas é ela. Se o Senhor falou que é ela, é ela. E aí, queridos, a Ana Alice estava solteira, nunca tinha namorado. O Fernando deu um jeito, me apresentou para ela. A gente saiu para ir no cinema um dia, filme dos Muppets. Ó, que filme bom. Ela estava passando, eu falei, cara, é esse, qualquer filme, não importa, é esse. E aí no segundo dia, falei, vamos de novo no cinema? Vamos. Estava passando Muppet de novo, falei, Muppet de novo, amém, Deus abençoe os Muppets lá. E aí já pedi para namorar, 6 meses de namoro, a gente noivou, 1 ano de noivado, a gente casou, estamos com 12 anos. Amém? Deus faz, Deus faz. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que compartilhar com você, porque às vezes a gente se inferioriza com relação às experiências dos grandes homens de Deus e acha que a nossa não é importante. É importante para nós, queridos. E o Senhor se alegra em presentear. Ele vai dizer na palavra o seguinte, se nós que somos maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, que dirá o Pai dos céus?
Então, esse ponto, eu falei, Deus, o Senhor foi muito fiel, eu vou casar agora, eu tive que casar. 1 ano e meio casei, e Deus honrou, e a gente fez uma festa, a gente viajou, e foi benção demais. Oh, aleluia. Eu falei, caramba, Deus faz, cara, faz demais. A Analice não está aqui, se ela tivesse aqui, ela ia concordar. Ela ia ficar roxa, mas ela ia concordar. Então, eu louvo o nome do Senhor, porque exatamente como eu pedi, o Senhor mandou, melhor até. Veio com, igual o pessoal fala, uns plus adicional a mais, assim. Ela tem lá os probleminha dela lá, ela é enjoada, é brava, briga comigo, assim, por uns motivos que não precisa. Eu falei, ô Senhor, isso aí eu não te pedi, mas eu também não falei que eu não queria. Então, estava no pacote, né? Aleluia, o Senhor é bom, o Senhor continua sendo bom. E aí, viemos. Ela, pelo lado da ciência, para ter um filho seria muito difícil. Muito difícil. Porque ela tem 2 úteros. É tão abençoada que ela tem 2 úteros, 2 baços. Ela é especial, cara. Então, seria muito difícil ela gestar uma criança. Mas o Senhor é tão bom que ele falou assim, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Eu falei, meu Deus. Finalice, vamos ter um filho? E ela topou e 2 meses depois estava grávida. Eu falei, olha, foi de primeira. Engravidou e nasceu João. Filho da promessa, querido. Com 2 outros seria muito difícil ter filho, muito complicado, uma situação adversa, mas o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Eu falei, meu Deus, esse negócio de viver na experiência está sendo interessante, Deus, eu quero mais. Eu não quero molhar só o meu calcanhar, eu não quero molhar só a minha canela, eu já quero ir para o joelho, quero ir para a cintura. Comecei a gostar mais daquilo. Eu estava num emprego, um emprego bom, um emprego que me trazia o mantimento, me trazia o sustento, uma segurança muito legal. E eu não estava satisfeito. Falei, Senhor, o que o Senhor tem para mim a partir daqui? Eu estava vivendo um momento muito difícil. Nessa época, conheci o pastor Fernando. Eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, assim não dá mais. Uma perseguição, querido. Uma afronta, assim, que não tinha necessidade daquilo. O Senhor falou assim, você está disposto para ir para o próximo nível? Eu falei, eu estou. Então eu vou te mostrar um lugar. E você vai para esse lugar. Eu falei, beleza. Eu falei, vai surgir uma proposta de emprego. Não surgiu uma proposta de emprego. O Senhor falou assim, o que eu tenho para você é isso aqui, você vai empreender. Eu falei, eu? Empreender? Deus me livre. Que isso? No Brasil? Que isso, Deus? O Senhor falou assim, mas você quer ou não? Eu falei, quero. Eu falei, opa. Eu pedi, Deus respondeu, vamos dizer amém. Então, o Senhor começou a colocar o desejo no meu coração de abrir um negócio. Eu falei, nossa, eu não me sinto vocacionado para isso. Eu falei, dentro disso eu vim pedindo ao Senhor confirmações. Eu falei, não, se o Senhor está comigo, me mostra tal coisa. O Senhor mostrava, me mostra aquilo. Eu falei, por fim, eu preciso de um nome, Senhor. Me dá um nome para essa empresa então, porque eu não tenho criatividade. Não me sinto alguém assim, criativo, que consegue fazer coisas. Não, eu sou bom para executar, criar não. Aí teve uma manhã que eu acordei assim, acordei falando, energize, energize. Sentei na cama, energize. Balancei, Analice, energize. O que é energize? O nome da empresa. Que empresa? A empresa que Deus deu, Analice. Ela falou assim, nossa, que nome legal. Eu falei, que Deus que deu. E aí dentro disso o Senhor veio nos abençoando e hoje a gente trabalha na energia, já são 8 anos, com a graça de Deus. E o Senhor tem nos sustentado, querido. Eu não tinha ideia do que era abrir empresa. Graças a Deus, se eu tivesse ideia, eu não teria aberto. Eu não tinha ideia e o Senhor tem nos sustentado. E temos passado por momentos de desafio, temos passado por momentos de ter que jogar a conta, sortear e pagar, e quem não recebeu não é culpa minha, se essa pessoa não tem sorte, lamento por ela, mas a culpa não é minha, me desculpe. Passamos por momentos assim. Muito bem. Só que o Senhor, ele é infinito em se conhecer. É conhecer e prosseguir em conhecer. E conhecer e prosseguir em conhecer. E o Senhor me fez um outro convite, que ele já tinha me feito muitos anos atrás. Que é o seguinte, você quer me conhecer mais? Eu falei, quero, Senhor. Você quer ter mais experiência comigo? Eu falei, quero. Porque a gente tem hora, querido, que a gente, na nossa pequenez, acha que a gente chegou no ponto ideal e quer se estabelecer ali. Mas quem falou que existe ponto ideal para o Senhor? Quem falou que a sua porção só é até aqui, não é até ali? A gente é limitado, o vaso é limitado, mas o olheiro não é não. Se aquele vaso está pequeno, ele quebra e faz um outro. E se rachou, ele quebra de novo e faz de novo. E há algum tempo atrás, alguns 15 anos, talvez 20 anos,
o Senhor me chamou para o ministério pastoral. E na ocasião eu falei, Deus me livre. Eu não vou. Eu não vou. E minha avó é uma crente muito sensacional. Ela sempre me falou assim, ô meu filho, eu te vejo pastor, eu falei, tá repreendido. Não vou não. Não, posso até pregar, no pastor não. Pois é, e me enganei com isso há alguns anos. Achando que felicidade era fazer aquilo que eu queria fazer. Liberdade era eu ir aonde eu quisesse ir. Mas é aí que a gente cai do cavalo, querido. A gente não sabe é nada. Até que em 2023 eu ingressei na formação para evangelista e fiz o curso. Maravilha. Falei, Senhor, fiz o curso de evangelista. Na sequência eu fui consagrado, ok, beleza? Falei, Senhor, tá tranquilo. O Senhor falou assim, mas quando eu te dou as coisas, eu te dou pela metade? Eu falei, como assim? Porque eu tenho para você chamado pastoral, não é evangelístico. Eu falei, meu Deus, como assim, Senhor? Quando eu mandei meu filho morrer na cruz, ele morreu só por metade da humanidade, a outra metade não? Quando eu fiz tudo o que eu te prometi, eu te fiz pela metade? Ou eu te fiz por completo? Eu falei, meu Deus, Senhor. E aí, querido, o Senhor me fez entender uma coisa muito importante. É que a gente não sabe é nada. A gente não sabe é nada, querido. Ser profeta, ter ministério profético, é estar na dependência de Deus, não 50%, não 60%, não 75%, é 100%. Sabe por quê? Tem um alívio sobre isso. Abre sua Bíblia comigo, no texto de Jeremias 29. Esse texto o Senhor me deu domingo passado. Eu cheguei na igreja para tocar, foi estar na igreja de Coatis, quem ministrou o louvor e a palavra lá foi o pastor Wilson Santos. Eu estava com um pensamento muito virado a respeito de algumas coisas. E o Senhor, naquela ocasião, veio, enquanto pregador, abriu o texto em Ageu, o Senhor falou assim, ó, vai em Jeremias 29, que eu vou falar com você. Eu falei, hã? Eu abri a Bíblia, vim lendo, 1, 2, 3, não é para mim, é coisa da minha cabeça. Quando chegou no 11, falei, meu Deus do céu, que isso? Você vai ler comigo do 11 ao 14. Jeremias 29, está escrito assim, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Até aqui. Falei, meu Deus do céu, Senhor, eu não sei de nada. Aqui toda a resistência cai por terra, aqui todo o achismo cai por terra, aqui toda vez que eu falei, Deus me livre, ser pastor, cai por terra, querido, porque felicidade e vida plena só tem quando eu dou lugar para o Espírito. Do contrário, é vã felicidade, do contrário, é vã liberdade. O Senhor me falou, você acha que você tem vida plena? Você acha que você tem liberdade? Liberdade você só tem na minha presença. Então ali toda aquela construção mental de que isso é legal, isso não é legal, caiu por terra, querido, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus pensamentos. Eu não enxergo o próximo minuto, o Senhor enxerga toda a eternidade, Ele é o Pai da eternidade. Então ali caiu por terra e eu falei, Senhor, eu só preciso de um motivo, só preciso de um voto com o Senhor. O Senhor cumprindo esse voto, no dia seguinte eu vou me inscrever no seminário, o Senhor pode fazer na minha vida o que o Senhor quiser. Eu abro mão de ter o controle daquilo que eu não posso controlar, querido. Se você decidiu entregar a sua vida ao Senhor, Ele é seu Senhor e seu Salvador. A parte do Salvador é muito boa, porque Ele nos livra do pecado, Ele nos leva para uma eternidade feliz. Só que Ele não é somente Salvador. Só faz sentido se Ele for também Senhor. E quando Ele é Senhor, o controle da sua vida não é mais seu, porque Ele é do Senhor. É Ele quem vai dirigir os teus passos, é Ele quem vai guiar as tuas decisões, é Ele quem vai dizer se você pode ir ou se você não pode ir, se você deve entrar ou se você deve sair. E é duro entender porque a gente se apega
algumas coisas que foi ele mesmo que deu. Se foi ele que deu, querido, não é seu, é dele. É ele quem decide a hora de dar e a hora de pegar. Não se apegue se algo o Senhor colocou na sua mão para cuidar. Nós somos mordomos do reino. O reino não é nosso, o reino é do Senhor. Então, se em algum momento ele confiou algo a você e você cuidou, faça-o da melhor maneira possível. A parábola dos talentos vão nos mostrar isso. Agora, o talento não é seu, o talento não é meu, o talento é dele. E ele falou, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Que ali você acha que você já entendeu o que é felicidade. Felicidade plena é só aqui. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou com o Senhor, o Senhor pode me levar onde o Senhor quiser me levar, Senhor. Eu abro mão. Aquela música que a gente canta, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, é muito bonito de cantar. É uma música linda, traz muita inspiração, mas viver nem sempre é não. Viver tem hora que é difícil, querido. Você veja, eu tenho muito amor por aquilo que o Senhor me deu. Essa empresa, por exemplo, eu tenho muito amor por ela. E o Senhor já me falou o seguinte, eu te dei. Vai chegar o momento que ela vai voltar para mim. Eu falei, Senhor, é mesmo? Sério? É, querido, é sério. Ou você não está plenamente em mim? Eu falei, Senhor, eu tô. E aí, essa semana, o que eu estou trazendo para vocês aqui são verdades que o Senhor começou a me revelar há 18 anos atrás e continua revelando. A última semana foi de muita revelação em cima disso. Muito bem, eu disse sim para o Senhor, Senhor, eu só quero mais uma coisa. O que é esse pedido que eu fiz ao Senhor? A minha esposa tem lá aquela condição clínica difícil de gerar neném. E a gente está no processo de inseminação artificial. O que eu peço é que a igreja ore, amém? E está dando tudo certo. Eu falei, Senhor, deixa só nascer essa criança. Ele vai nascer num dia, ou ela, no outro dia eu vou me inscrever e vamos para o seminário. Foi a única coisa que eu te pedi. Por favor, Senhor. E aí, essa semana, o Senhor me trouxe um sonho antigo que eu tinha de exercer uma certa função numa área trabalhista, que eu nunca nem tinha pedido para o Senhor. Não acho interessante pedir sobre isso. E aí, olha que legal. Se eu não me engano, o texto está aqui em Salmo 37. Deixa eu ver se é esse mesmo, 37:5. Eu nem tinha marcado para trazer aqui. É isso mesmo. Salmo 37, 4 e 5. Olha que texto profundo. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não está falando pedido. Nem tudo que você deseja você pede, mas o Senhor conhece o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Querido, essa verdade o Senhor me revelou ontem à noite. Eu estava orando ao Senhor e Ele me trouxe. Falei, está vendo? Você me disse sim, e aquilo que você nem me pediu, eu ouvi e vou atender porque é um desejo do seu coração. Eu falei, meu Deus, eu tantos anos relutando, eu tantos anos negando, eu tantos anos dizendo não. E o Senhor, doido para fazer um monte de coisas para mim, que eu sempre quis, mas nem sempre te pedi. E a partir daquele sim, querido, o Senhor começou a mover coisas que eu achei que eram impossíveis de acontecer para mim. De repente, se eu contar para você o que é, eu pensei, mas isso aí nem é tão importante, não vai mudar a sua vida. Mas era um desejo do meu coração, que eu tenho já há muitos anos, desde 2011. Eu conheci uma pessoa, essa pessoa tem essa função, eu achei interessante, mas nunca achei que eu fosse conseguir. E eu fui convidado a exercer essa função. O processo está em andamento. Eu falei, caramba, mas eu nem tinha te pedido, Senhor. E o Senhor me disse, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos. Essa parte do desejo é tão importante, porque ela não está falando de pedido. Tem coisa que você quer tanto, mas você, por achar que é tão inalcançável, você nem pede. Querido, é inalcançável para a gente que é limitado. A gente não alcança 1 centímetro além da nossa estatura. Mas o Senhor não é limitado. Ele é fonte inesgotável de bondade. Ele é fonte inesgotável de prazer. Ele é fonte inesgotável de vida, querido. Então eu falei, Senhor, eu quero mais é te conhecer e prosseguir em te conhecer, porque tudo que eu preciso, tudo o que eu quero está em ti. Queridos, é buscar o Senhor e a força do seu poder. Não tem outro caminho, porque se a gente faz isso, a gente vai conhecer aquela que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu falei, meu Deus, o texto estava sempre aqui.
Boa, perfeita e agradável. Se existe alguma coisa melhor do que isso, eu não sei. Nem tem adjetivo para classificar. E estava sempre diante dos meus olhos, eu tentando negar. Não, não vou, não vou, não vou. Agora o Senhor me deu o que eu te pedi, agora que eu não vou. Ó, que é isso? Quem é você, o bichinho de Jacó? Falar assim com Deus? É. E essa semana, o Senhor trouxe isso para mim. Eu falei, meu Deus do céu. O Senhor pode fazer na minha vida o que o Senhor quiser. O Senhor vai me mandar para cima, para baixo, para o norte, para o sul. Eu não sei. Ah, Senhor, mas vendo do Senhor, eu recebo. Porque, querido, tudo que a gente precisa é dele. Longe dele é tudo de mentirinha. É como se fosse um oásis. É como um cachorro tentando correr atrás do rabo ali. Você fica dando circo. Você pode estar numa condição boa, você pode estar numa condição confortável, mas plenitude só vem de um lugar. É da sala do trono, querido. É de lá que vem a vida. É de lá que vem a satisfação. É de lá que vem o preenchimento para o vazio do seu coração, assim como vem o preenchimento para o vazio do meu coração. Então, o que eu venho trazer para vocês aqui são coisas que, por misericórdia e graça, o Senhor tem me permitido viver e testemunhar na minha comunidade. Para você ver, na época do pastor Fernando, lá em Porto Real, a gente trabalhou com os jovens. E o Senhor abençoou o trabalho, deu muito certo. E depois veio a pandemia, enfraqueceu. E aí, recentemente, eu pedi por 3 vezes para trabalhar com os jovens novamente. E aí, a resposta que eu tive, beleza, vamos fazer sim, mas nunca deu um passo para frente. Eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? Aí o Senhor falou assim, você está disponível para mim? Eu falei, estou, Senhor. Muito bem. Hoje, queridos, eu sou líder dos idosos. Ó, eu e minha esposa, eu falei, caramba, eu pedi para trabalhar com os jovens, vou trabalhar com os idosos. Aí surgiu o convite, Jário, você quer? Eu falei, quero, vamos embora. E Deus tem abençoado aquele trabalho, cara. E os idosos estão felizão, assim. Toda reunião nossa são 15 pessoas, 14 pessoas. Pode estar chovendo, canivete aberto. Eles estão lá e estão felizes e participam e vão e levam uns lanches gostosos pra caramba. Meu Deus do céu, tentando emagrecer. Toda terça-feira fica difícil de emagrecer. E eles vão, hoje é culto nosso lá, culto dos idosos. E vamos cantar hinário. Eu sou péssimo para cantar. Meu negócio é bateria. Aí quando a gente começou o trabalho da célula, eu falei, eu vou cantar. Falei, Alice, eu vou aprender a cantar. E comprei um violão. Falei, meu Deus do céu, me ajuda, Espírito Santo. O Senhor sabe todas as coisas. Compartilha um pouquinho comigo. E a gente vai, a gente canta hinário, a gente canta os cânticos contemporâneos. E o Senhor tem avivado aquela obra, querido. Estar disponível para o Senhor não é fazer a sua vontade, porque a sua vontade, assim como a minha vontade, é limitada. É fazer a vontade daquele que te chamou e que me chamou, querido. Se você entende isso, dá uma glória para o Senhor e diz, e fala para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Não fica achando que você sabe o que é melhor para você, não, porque você não sabe não, querido. Você não sabe de nada. Eu também não sei de nada. Eu desisti de achar que sei. Tudo que eu entendi é que o Senhor sabe de todas as coisas. Ele conhece todos os meus dias. E o que Ele tem para mim é um caminho sobremodo excelente. Que eu parei de discutir, eu parei de brigar. Senhor, se é do Senhor, eu quero. Então, se você entendeu essa mensagem nessa manhã, querido, te convido a se levantar. Pastor, pode fazer assim. Te convido a vir aqui na frente. Essa mensagem falou seu coração. Se você quer abrir mão das suas certezas, das suas razões que não servem para nada, vem aqui e sinaliza para o Senhor, Senhor, pode me usar. Envia-me a mim, Senhor. Eu quero estar em Ti. Não fica acanhado, não. Vem aqui, nós vamos orar, porque, querido, o que o Senhor tem para você é vida nova. O que o Senhor tem para você é satisfação, é novidade de vida. É um caminho sobremodo excelente que você não faz nem ideia, mas que Ele já reservou desde antes da fundação do mundo, querido. Oh! Sinaliza para o Senhor, porque se existe uma fonte inesgotável de prazer, de alegria, de felicidade, vem do trono dele, querido. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele vai fazer e ele é fiel. Aquelas coisas que você nem pediu, você só desejou, faz a vontade dele para você ver se ele não vai satisfazer o desejo do seu coração. Ele é fiel, querido. Nós esquecemos do que nós pedimos, nós esquecemos do que nós combinamos. Ele não. Pai, seus filhos estão aqui, sinalizando para o Senhor que abrem mão das suas próprias vontades, que abrem mão das suas certezas, que abrem mão de acharem que sabem o caminho que não lhes foi revelado. Então eu te clamo, em nome de Jesus,
por misericórdia e bondade, Senhor. Vem sobre as vidas deles, ó Deus. Vem trazendo entendimento nas mentes e corações e revelando a sua vontade, ó Pai, que nós sabemos que é boa, que é perfeita, que é agradável, ó Deus. Venha confirmando nos corações deles o teu chamado, Senhor. Vem aquecendo, ó Deus, as suas promessas, ó Pai, promessas de vida eterna, Senhor. Vem restaurando a alegria da salvação, ó Deus, que em alguns momentos se perdeu. Ó Espírito Santo, vem avivar essas mentes, ó Deus. Vem avivar esses corações, ó Pai. Tantos dons esquecidos, tantos dons enterrados. Vem trazer à tona, ó Pai. Vem trazer vida, Deus, em nome de Jesus. Pai, projetos que foram esquecidos, sonhos que foram frustrados, reaviva, Pai, traz a vida novamente. Nós clamamos nessa manhã, só o Senhor tem poder, meu Deus, só o Senhor tem poder, ó Deus, para aquecer corações, só o Senhor tem poder, ó Deus, para restaurar chamados. Em nome de Jesus, eu te clamo, ó Pai, assim como meu coração está pegando fogo, ó Deus, vem incendiar o coração dos teus filhos nessa manhã. Oh Deus, tem tantos chamados que foram feitos, ó Deus, tantos sonhos, ó Deus, que foram enterrados. Desenterra, Deus, traz a vida para que os teus filhos venham cumprir com os teus chamados e venham, ó Deus, ser uma bomba espiritual, ó Deus, nas suas casas, venham ser uma bomba espiritual nos seus trabalhos, nas suas escolas, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor é Deus que promete, o Senhor é Deus que cumpre, Senhor, a sua promessa, a sua palavra não volta vazia, meu Deus. Eu te clamo nessa manhã, reavive, ó Deus, reaviva a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Eu tenho certeza, Pai, que há um propósito para isso tudo. Eu tenho certeza que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. E cumpre a vida dos teus filhos, porque eles estão aqui dizendo sim, ó Pai. Eles estão dizendo sim para o Senhor. Em nome de Jesus, traz vida, Pai. Em nome de Jesus, que cada um profetize e profetize vida, Pai. Que cada um profetize e profetize sonhos, ó Deus. Que cada um profetize e profetize vida nova em Ti, ó Deus. É o que eu te clamo nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. O desejo do meu coração, se eu te buscar, é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter.